Saúdo a igreja do Senhor com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu uma palavra em forma de áudio devocional. Esta obra missionária é uma palavra de ânimo, de fé, para esses últimos dias que estamos vivendo na face da terra. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 23, vamos estar lendo até o versículo 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso, Marta? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Aleluia. O tema desta passagem é a ressurreição de Lázaro. Aleluia. No versículo 20 vai dizer: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui começa a incredulidade de Marta, a incredulidade do povo judeu. Porque se crescem realmente no Senhor, iam entender que tanto faz o Senhor estando longe, o Senhor estando perto. O seu poder é o mesmo. Apesar que a situação que ela se encontrava era muito difícil. Ver o seu irmão morto já há 3 dias e eles não podiam fazer mais nada por Lázaro, a não ser um milagre da parte de Deus. E meditando nesta passagem, nós até entendemos, essa fala de Marta. Porque ela tinha ouvido de Jesus somente milagres presenciais, milagres que Jesus estava no local. Jesus ele não havia ainda ressuscitado ninguém. Mas se elas crescem em Deus, no Deus do impossível, elas creriam, ela creria que Jesus é e era e será eternamente poderoso para ressuscitar um morto. Mas na situação dela, no lugar dela, talvez nós faríamos o mesmo. Talvez nós falássemos a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, essa situação não teria acontecido. Mas temos que entender que o Deus que nós servimos não é só Deus de longe, não é só Deus de perto, mas também de longe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no céu, mas ao mesmo tempo Ele está aqui conosco. E basta uma palavra dele, como aquele centurião falou: eu também sou homem, sujeito à autoridade. Se eu mando ao meu servo, faz isso, faz, ele faz. Manda ao meu soldado, faz aquilo, ele faz. Então eu sei que tudo que o Senhor falar acontecerá. Dize uma palavra e o meu servo viverá. Aleluia. Não sou digno de receber-te na minha casa, no meu telhado, debaixo do meu telhado, porque sou homem pecador. Tu és santo. E ainda não me achei nem digno de ir ao teu encontro, Jesus. Por isso eu te mandei os meus amigos, meus servos. Mas diz uma palavra e o meu servo ficará sã. Jesus falou: vai, porque o servo já está bem. Outro centurião, filho, estar doente, ele veio até Jesus e disse: vai comigo até a minha casa para falar ou orar pelo meu filho que está morrendo. Jesus disse: vai.
vai-te porque o menino já está são, já está curado. Quando ele foi, o menino estava curado. Então Jesus não precisa estar perto para fazer um milagre. Há vários exemplos na Bíblia. Aquela mulher cananeia que começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está possessa. Aleluia. Socorre-me. Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos para jogar para os cachorrinhos. Mas ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. Ali ela passou no teste que Jesus queria ver a sua fé. Né? Aos olhos do ser humano vai dizer: Jesus humilhou ela. Não, Jesus testou a fé dela e mesmo assim ela continuou crendo no seu milagre, naquilo que ela foi pedir a ele. Ela disse: os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor. Então Jesus se agradou da resposta dela, que ela não respondeu com altivez, com soberba, não ficou com raiva e foi embora, não, mas ela se humilhou perante o Senhor ainda mais. E aí o Senhor disse: vai, a tua filha está liberta. Ela chegou em casa, a filha estava liberta. Então, nos 3 casos, Jesus não precisou ir na casa. O primeiro caso foi do servo do centurião. Jesus falou: vai, porque o servo já está curado. No segundo caso, do filho do centurião, o Senhor falou: vai-te, porque teu filho está curado. E quando ele chegou lá, ele olhou a hora, ele disse: é a hora, foi mais ou menos a hora que o Senhor me falou para vir, que ele estaria curado. Foi a hora que ele ficou bem. Ele perguntou aos seus servos: que hora ele melhorou, que hora ele ficou bem? E falaram a hora. Ele disse: foi o mesmo horário que eu estava falando com Jesus. E ele falou: vai-te, que o teu filho está bem. E o terceiro caso, a mulher, quando chegou em casa, a filha estava liberta. Jesus não precisou ir até a casa daquela mulher cananeia. Mas Marta ainda não tinha conhecimento do poder de Deus. Por isso que ela falou isso. Mas Jesus não precisava estar ali para operar o milagre. Quando Jesus soube da doença de Lázaro, ele disse: é bom que seja assim. Eu não vou ir para lá hoje. Mandaram um recado para Jesus. Jesus falou: eu não vou hoje. Nós vamos demorar aqui ainda mais 3 dias. 4 dias com mais um dia de viagem. 3 dias mais um dia de viagem, para que quando a gente chegar lá, ninguém venha ter dúvida de que foi Deus que fez aquele grande milagre. Porque se Jesus chegasse lá no mesmo dia, pense comigo, raciocine comigo, se Jesus chegasse lá no dia que Lázaro morreu, muita gente ia dizer: não, ele não morreu não. Ele ainda estava vivo, por isso que ressuscitou. Jesus esperou 4 dias para não ter dúvida. Já estava todo enrolado, já estava num túmulo sepultado. Jesus falou: sai para fora. E Lázaro veio, obedeceu. Jesus disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, me canto na mástia, cai. O seu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso que faço todas as obras, segundo a minha vontade, aquilo que me apraz. Aleluia. E Lázaro veio. O Senhor disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que aqueles que estão aqui creiam, eu te peço que o Senhor faça com que ele ressuscite. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Aleluia. Mas voltando para o texto. Aleluia. Marta disse, pois, Marta: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas eu sei que aquilo que o Senhor pedir a Deus, Deus fará. Mas mesmo assim não estava crendo, era só de boca para fora as palavras de Marta. Nós vamos ver isso mais na frente aqui no texto. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha o que ela respondeu: a incredulidade já começa aqui, né? Já prova que ela estava falando só de boca para fora. Olha o que Marta respondeu. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está falando: eu sei que todo mundo vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Os mortos vão ressuscitar. Em outras palavras, estava falando: eu não creio que o Senhor pode ressuscitar ele agora. Mas na ressurreição do último dia, todos vão ressuscitar. A incredulidade começou aqui. De boca, a palavra do Senhor diz: muitos são os que me adoram de boca, mas o coração está longe de mim. Tem muitos na igreja adorando, batendo palma, dando glória, aleluia.
entrando no mistério, mas de boca para fora. O coração, quando sai da porta para fora da igreja, muitos nem lembram de Deus, muitos não santificam o corpo, a alma e o espírito, muitos não renunciam às coisas deste mundo. Aleluia. Muitos só é crente dentro da igreja, porta para fora, não é mais crente, se comporta como um mundano, com veste mundana, com fala mundana, com andar mundano, com gírias mundanas, com brinco, colar, roupa apertada, vaidades mundanas. Então só louva a Deus de boca para fora. Marta de boca para fora disse que cria. Mas quando Jesus falou novamente que ele ia ressuscitar, ela já disse: eu sei que ela ia ressuscitar na ressurreição do último dia. E olha o que Jesus responde para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Jesus disse: comigo não tem isso de último dia, não. Eu sou a própria ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que oferece a fonte de água viva, como ofereci para a mulher samaritana. Aleluia. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e sou a própria vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Lázaro cria no Senhor. Mesmo morto, o Senhor fez ele reviver. Se você crer no Senhor, mesmo depois de morto, se Ele quiser, Ele te ressuscita. Ou de morte, Ele ressuscita. Porque não há nada impossível para Deus. No texto o Senhor vai falar aqui mais à frente. Aleluia. No dia que os 3 varões chegou ali até Abraão para entregar o recado a Sara, que já estava chegando o tempo de Isaac nascer, eles começaram a falar com Abraão. Sara riu, e o Senhor disse, através do seu anjo: por que se riu Sara? Porventura há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Sara disse: eu não ri, meu Senhor. Ficou com vergonha. Tentou mentir. O Senhor disse: riu sim, porque eu vi. Por acaso há algo difícil para Deus? Ou algo impossível para Deus? Não há. Tudo é possível para aquele que crê. E para Deus, mais ainda, não há nada que seja impossível para Deus. Deus criou tudo que existe pela sua palavra. Só o homem que Deus criou através das suas mãos, porque o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança, Deus teve um cuidado maior. Nós temos que dar graça, louvar o Senhor, porque nós somos a única criatura que foi criada pelas suas mãos. Que o Senhor teve um carinho, um cuidado. Só foi conosco. Por isso que o diabo nos odeia. Porque só a gente que Deus criou com as suas próprias mãos. Aleluia. Aleluia. Jesus segue falando no versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Mas, pastor, mas irmão, você está dizendo que quem crê em Jesus nunca vai morrer? Jesus está falando de forma interpretativa. Aquele que crê nele, ainda que morra, Jesus vai levar para o céu e lá começa a vida. E tem muitos também que não vai morrer, porque ele vai levar arrebatados vivos, assim como Elias, assim como Enoque. O Senhor vai levar vivo, não vai morrer. Por isso que ele diz: aquele que crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Ainda que morra, lá no céu vai estar vivo. Isso aqui é só um corpo, uma matéria que vai se desprender de nós. Um corpo corruptível. Mas nós vamos receber um corpo incorruptível de glória e de poder. Esse corpo, essa matéria vai ficar. Mas a nossa alma, quem crê em Jesus, nunca morrerá. A alma continua viva. A alma é eterna. Aleluia. É Ele quem nos dá a vida eterna. E ainda perto dele, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio. O que Marta respondeu? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois de tudo isso que Jesus falou: eu sou a vida, eu sou a ressurreição, quem crê em mim,
ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Agora Marta passou a crer. Ela viu que realmente o Senhor é a vida, a ressurreição, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E quem crê nele também, e todo aquele que vive e crê nele também, nunca morrerá. Aleluia. Porque a verdadeira morte, Jesus disse que é quando lança-se no inferno, é a verdadeira morte. E quando vai para o lago de fogo é a segunda morte. Na verdade, a primeira morte nesse mundo, quando se desprende do corpo. Perdão, falei errado. Quando se desprende do corpo é a primeira morte, mas a segunda morte é quando é lançado no lago de fogo. Jesus disse que há muitos que não vai pregar, não vai, participar da segunda morte. Os que vão ser salvos não vão participar da segunda morte, e muitos também não vão participar da primeira, porque vão ser arrebatados vivos. Mas para a gente ganhar tempo, porque o áudio já está ficando longo, vai dizer: e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Então, quando Maria ouviu que o Senhor estava ali, ela correu ao encontro do Senhor. Corra até a presença do Senhor. Marta ficava ocupada com afazeres, mas Maria ficava aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. A melhor parte é ouvir o Senhor falar conosco. Creia que ainda que esteja morto, Ele tem poder para ressuscitar. E se crer nele, vive e não morrerá. Nunca morrerá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele é o dono da vida, Ele é o caminho e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos criou junto com o Pai. O Pai disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então creia no Senhor e busque estar aos pés do Senhor sempre, porque o Senhor está voltando. Devemos nos apegar a Ele cada dia mais. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.